Olá, aqui é o Vitório e nós vamos dar sequência ao nosso curso do Zero ao FI. Então, se você não assistiu a aula 0, vai lá, assiste aqui na playlist do nosso curso do Zero ao FI para ficar aí, para ter acesso a esse conteúdo que é gratuito, tá legal? Na aula anterior nós comentamos sobre quem deve investir, quais são os requisitos para investir em fundos imobiliários. Na aula de hoje a gente vai explicar um pouco mais do que é o fundo imobiliário, qual é a lei que regula o fundo imobiliário, quais são as características, os riscos, né, como é que funciona tudo o que você precisa saber, até a tributação sobre fundo imobiliário. Sobre tributação é um vídeo exclusivo que eu vou deixar no card aí para você ter acesso, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like. Se você gostou da aula anterior, deixa o like. Se você tem alguma dúvida, aproveita os comentários para deixar a sua dúvida, que eu respondo aí com a maior brevidade possível. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, aproveita para se inscrever para ser notificado quando as próximas aulas vierem ao ar, tá legal? Então aqui é o Vitório e eu deixo aqui vocês agora para passar o conteúdo da aula 1, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima aula. Olá amigos, estamos aqui de volta ao curso do Zero aos FIIs e hoje vamos aqui com a aula 1, tá bom? Eu sou Vitório Amoedo, vocês podem me encontrar aqui nas redes sociais, no @Tesouro Direto Simplificado no Instagram, o nosso canal do Telegram, onde eu coloco aí muita informação, muito conteúdo sobre fundo imobiliário. Se você gosta de fundo imobiliário, entra lá que você vai gostar. E o meu e-mail. Vamos em frente aqui com a nossa aula 1. Pessoal, na aula de hoje, vamos aí comentar o que são os FIIs, para quem ainda está bem verde no assunto, né? E quais são os riscos, principalmente quais são os riscos, né? Vocês sabem que o investimento menos arriscado, aí do ponto de vista técnico, são os títulos públicos, certo? Não cabe aqui a gente discutir o porquê, mas você sabe que toda vez que o dinheiro sai do seu bolso e vai para o bolso de alguém, o típico investimento, né, que a gente fala aqui, investimento financeiro, você está correndo um risco de que esse dinheiro não volte, né? Então, qual é o menor risco do mercado é emprestar para o governo, Qual é aí, depois os outros riscos, aí emprestar para bancos, os bancos grandes. Então, há uma escala de risco e depois dos CDBs, que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, e alguns outros investimentos privados, vem aí o investimento em fundo imobiliário, certo? Eu considero que é de baixo risco, na minha opinião, investir em fundo imobiliário. É um investimento conservador, não vai dar aquela alavancada no seu patrimônio, ele não tem um potencial de dar 100%, 200% em um curto período de tempo, tá bom? Ele vai te dar uma taxa aí que a gente vai analisar. E cada vez que a gente analisar vai ser uma taxa diferente, né? Vai depender muito, está muito associado à taxa de juro de longo prazo, né? Não a Selic, e sim a taxa de juro de longo prazo, se olhar aí para os títulos IPCA+, de longo prazo. Então, uma taxa que tem como referência isso daí. Se aquela taxa diminui, o fundo valoriza, né? O fundo enquanto o valor dos imóveis, não necessariamente os dividendos, tá bom? E se o juro aumenta, o valor aí dos imóveis tende a cair em certo grau, tá bom? Tudo isso depende muito do mercado, não é uma conta assim de padaria para a gente explicar, tá bom? Mas aqui falando um pouco mais sobre os fundos, eles foram criados pela Lei 8.668 no ano de 93, no governo do FHC, né? E são regulados aí pela lei e pela Instrução Normativa CVM 472, aí, que dá a espinha dorsal da regulação dos fundos imobiliários. Compete à CVM, aí, por ser um valor imobiliário, o fundo, né, a cota do fundo, regular esse mercado, tá bom? Fiscalizar o mercado. Sob a forma de condomínio, então os fundos se organizam aí uma pessoa jurídica do tipo condomínio fechado e negociam as cotas na Bolsa de Valores. Então você constitui um condomínio, digamos que você compra um imóvel, um exemplo bem simplista aqui, compra um imóvel, aí digamos que esse imóvel custou R$1.000,
e você divide em 10 cotas. Então você tem 10 cotas de R$ 100 e negocia essas cotas e cada cota vai ter direito a um décimo, né? Um 10avos aí, um décimo do valor do aluguel recebido, descontado os custos, as taxas de administração, tudo isso, quando apura lá, e vai ser distribuído pelo menos 95% para o cotista, o dono da cota, o proprietário da cota, tá legal? Então todo mês o fundo recebe esses aluguéis e repassa aos cotistas. É mais ou menos assim que funcionam os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários pertencem à categoria de investimento do tipo renda variável. E aqui é preciso compreender corretamente isso daqui, tá bom? Quando você investe num fundo de investimento normal, tradicional, quem é responsável pelo resgate da cota? O próprio fundo. Então, se você pede, não, eu quero resgatar aqui o meu dinheiro, o fundo vai lá e liquida as suas cotas e te dá o dinheiro. No fundo imobiliário, o fundo não tem, porque a gente está falando do imóvel, né? Você não consegue vender um imóvel do dia para a noite e devolver ao cotista, e o fundo não pode ficar à mercê disso, porque o investimento imobiliário é um investimento de capital intensivo e de longo prazo, né? Então não pode o fundo ser obrigado, não iria funcionar, né? Se o fundo fosse obrigado a resgatar a qualquer momento. Então o que é que acontece? Você negocia aquela cota no mercado. Quem tem os compradores, tem os vendedores lá na bolsa, você põe sua cota à venda e reaver seu dinheiro, tá bom? Vende aquela cota e reaver seu dinheiro, mas não é o fundo que te devolve o dinheiro. E o valor dessa cota vai variar em função do mercado, né? Da oferta, da demanda, da avaliação, dos juros, tudo isso aí, todo esse contexto aí vai definir quanto vale a sua cota, tá legal? Não há garantia creditória em relação aos fundos imobiliários, certo? Se o fundo quebrar, Vitório, o que é que acontece? Se cair uma bomba atômica dentro do imóvel a qual o fundo pertence, todo esse risco corre por conta do investidor, né? A depender da política de seguros, etc., tudo isso daí vai pela conta do investidor. A gente vai comentar um pouco sobre seguro também, mas você está exposto ao risco imobiliário, certo? Se desvalorizar o imóvel porque o bairro ficou ruim, você vai desvalorizar a sua cota, né? Se valorizar, vai valorizar a sua cota, tá bom? Se o aluguel subir, ótimo para você. Se o aluguel cair, ruim para você, tá bom? Todo esse risco, quando você está investindo num fundo imobiliário, você está incorrendo no risco imobiliário, tá bom? Então é importante para que você tenha uma carteira saudável e diversificar o risco, não ser 100% imóvel, né? As pessoas falam, pode ser 100% fundo imobiliário, tudo pode, né? Mas você está exposto 100% ao risco imobiliário. Se o mercado imobiliário vai mal, geralmente todos os mercados estão um pouco associados, a velocidade é um pouco diferente, né? Mas se a bolsa vai mal, o fundo vai mal, meio que tudo vai mal, mas não é legal você estar sempre concentrado num só tipo de risco, tá bom? Então, sempre lembrando que não há fundo garantidor de crédito para os fundos imobiliários. A CVM vai fiscalizar o fundo, vendo se as demonstrações estão ok, se ele está cumprindo todas as regras que determina aí a CVM 472, tudo isso. Mas o risco é do investidor, tá bom? Associado sempre a imóvel. Se ocorrer uma fraude, por exemplo, um fundo aí está aplicando uma fraude, né? É difícil de um fundo de tijolo aplicar uma fraude desse tipo, porque o imóvel existe, né? Isso a gente pode garantir, porque está lá as certidões, todo mundo está vendo o imóvel, ele existe. Agora, um fundo de papel, um outro tipo de fundo, já é um pouco mais diferente a coisa, é meio contábil, né? Se existir uma fraude aí, o que é que acontece? A CVM não vai ressarcir o dinheiro do investidor, então você tem que ter uma diligência na hora de escolher o seu fundo, isso é muito importante. Não que eu esteja dizendo aqui que há fundos fraudulentos, não é o caso, eu desconheço qualquer informação do tipo. Mas se isso acontecer, o risco é do investidor, esteja ciente, tá bom? A Lei 8.668 isentou do imposto de renda na fonte os dividendos pagos tanto pelo fundo imobiliário quanto contribuinte, que ele cobra os aluguéis dos locatários, tá bom? Quanto para o cotista também, certo? Então, ambos são isentos do imposto de renda. Porque geralmente, por exemplo, se
uma pessoa tem uma patrimonial com alguns imóveis, a patrimonial paga imposto de renda e distribui isento dividendo para o cotista da empresa, né? Da empresa patrimonial. Já o fundo não. Nem o fundo imobiliário paga, nem o cotista paga os rendimentos oriundos dos aluguéis, tá bom? O ganho de capital é outra história, ele é tributável. Então, entrando aqui no ganho de capital, o rendimento é o quê, gente? É aquele dividendo que você recebe por mês. Ele entra líquido, não há retenção de imposto e nem precisa ir para ajuste aquele rendimento. Vai entrar como rendimento isento e não tributável na sua declaração. Já a venda da cota, se houver ganho na valorização do imóvel, da cota imobiliária, né? O imóvel valorizou, aí o fundo foi lá, fez a reavaliação, apurou um ganho e principalmente o mercado, o preço de mercado subiu em relação ao que você comprou. No momento em que você realizar esse ganho, né? Ou seja, se você comprou por 100, a cota agora está valendo 200 e você não vendeu, não há que se falar em pagar imposto, tá bom? O ganho não foi realizado, ele não foi transformado em dinheiro. Mas no momento em que você compra aqui, por exemplo, aqui o exemplo que eu coloquei aqui, no dia 1º de janeiro, a periodicidade, né, é mensal, né, o período de apuração. 1º de janeiro você compra uma cota do fundo por R$ 100, do fundo X. E aí no dia 31, no fim desse mesmo mês, você vende essa cota por 150, então você teve um ganho, um resultado tributável aqui de 50. Aplicando a alíquota, que é de 20%, você teve um ganho de R$ 10. Então você deve recolher aqui R$ 10 a título de ganho de capital no último dia do mês subsequente, certo? Até o último dia de fevereiro, tá bom? Então todo mês você faz essa apuração aqui de ganho, de perda, lembrando que os prejuízos de períodos anteriores ou até do mesmo período podem ser utilizados para compensar os ganhos. Então, se você tivesse um prejuízo de 50 acumulado de algum período anterior, você poderia compensar aqui e não pagaria nada, tá legal? Mas você está sujeito ao ganho de capital quando realizá-lo, certo? Isso é bastante importante. Senão você pode ser fiscalizado se você não pagar e pagar a multa de 75%, multa de ofício, pode subir essa multa até 225%, e pagar o imposto e ainda pagar os juros, tá bom? Paga a multa, juros e o tributo devido. Então é melhor honrar aí com os compromissos para não receber eventualmente uma fiscalização, tá bom? Cada cota de FII representa uma fração do patrimônio desse condomínio, do fundo. E a essa cota será devido o valor correspondente na sua participação dos aluguéis. Então, se você tem 10% do fundo, você recebe 10% do aluguel. E assim por diante. Geralmente, você tem uma cota que vale aí em torno de R$ 100 e recebe aí algo em torno de 40 centavos a 70 centavos por cota de fundo imobiliário. Tá legal? Isenta, né? Por força de lei, são distribuídos 95%, né? O ajuste é sempre trimestral, não é exato isso no mês, né? Mas a regra é o quê? Tudo que entrar no caixa do fundo vai ser distribuído pelo menos 95%. Pode distribuir 100? Pode distribuir 100. Mas se o fundo quiser reter 5% do líquido, né? Pode reter, tá bom? É importante lembrar, pessoal, que a instrução normativa da CVM ela não obriga, aí teria que ser lei, né, para obrigar as pessoas, teria que a lei 9.668 teria, a instrução nesse caso não pode impor essa obrigação se não tiver previsto em lei, e eu já li a lei e de fato ela não obriga os gestores do fundo, a administradora do fundo, a segurar todos os imóveis e não determina também uma cobertura de risco para esses imóveis. Então, aí algumas pessoas podem se perguntar, Vitório, não tem seguro os fundos? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a lei não obriga a administradora do fundo a contratar seguros. Mas, geralmente, os fundos têm seguros, certo? Só que o tipo de cobertura, a amplitude dessa cobertura, quais são os riscos cobertos, qual o valor da cobertura, tudo isso depende muito da política do fundo. Então é importante você, se você vai comprar um fundo, está pensando em comprar um fundo, avaliar qual é a política de cobertura de seguro desse fundo, tá bom?
Entrando aqui no outro tema, a gente já falou um pouco dos riscos aí, é importante compreender quais são os riscos, tá bom? Eu considero que o nível de risco do investimento em fundo imobiliário é baixo, é relativamente baixo, é um investimento conservador. Agora, ele paga mais do que os títulos públicos, então você está sujeito a um risco maior. Tanto um risco de mercado, que o preço pode variar. Quando você compra um fundo, não há garantia de que você vai vender ele pelo mesmo preço ou mais caro do que o que você comprou. Não existe essa garantia, é renda variável. É claro que se a gente estiver falando de um prazo razoável, é muito difícil que isso aconteça, que desvalorize de uma forma que você perca dinheiro. Mas isso é possível e é importante que você esteja ciente disso, tá bom? Mas saindo um pouco dessa questão do que é o fundo imobiliário, é, dos riscos, né, na verdade, é preciso que você entenda que existem, dentro do grupo fundos imobiliários, existem subtipos de fundos imobiliários, tá bom? E dentro desses subtipos, existe também um padrão de risco relacionado a cada um deles, tá bom? Cada um deles vai ter um risco diferente e é preciso que você avalie sob diversos critérios para diversificar esse tipo de risco, tá bom? O tipo mais tradicional de fundo que as pessoas esperam, opa, voltando aqui, que as pessoas esperam a investir em fundos imobiliários é o fundo que é de fato de tijolo, ou seja, do imóvel propriamente dito, né? O fundo tem participações em imóveis reais que existem no mundo real, tá bom? Então existe o fundo aí de tijolo do tipo de laje corporativa, do tipo de galpão logístico, de shopping, de faculdade, de hotel. E em outros países existem fundos de infraestrutura que tem aquelas antenas de telefone celular, algumas outras construções aí privadas, né, de infraestrutura e vendem essas cotas, tá bom? E aí cada um deles tem um risco relacionado a esse segmento. Se você compra um fundo de shoppings, se os shoppings vão bem, você se dá bem, se os shoppings vão mal, você se dá mal e por aí vai. Então, mas é relativamente bastante seguro investir nos fundos do tipo tijolo. Existem também fundos do tipo papel, de papéis, né? Que negociam títulos relacionados, papéis relacionados ao mercado imobiliário, como letras hipotecárias, tipo papéis associados a financiamentos imobiliários, tá bom? Certificados de recebíveis imobiliários. Uma empresa vai lá e cria um certificado de recebível lastreado em uma carteira de recebíveis de um outro fundo imobiliário, por exemplo, e negocia aquilo, a antecipação daqueles créditos, tá bom? E aí negocia isso a uma taxa de juro no mercado, o fundo compra e tem o lucro obtido através desses rendimentos financeiros. E tem as tradicionais letras de crédito imobiliário também, que são isentas de imposto de renda, tanto essa como essa, né? E aí você está investindo em papéis derivados do mercado imobiliário real, né? Seriam os fundos de papéis. Existem também os fundos de fundos que podem investir em cotas de outros fundos. Qual é a vantagem de investir num fundo de fundo? Você compra um fundo de fundo só e já está comprando um mix de fundos de tijolo com um gestor, tal, tudo relacionado. Ou que tem também papéis, um mix de tudo, né? Então você diversifica comprando uma coisa só. Só que a grande desvantagem é que você vai estar pagando a taxa desse gestor com a taxa desse combinada, né? Isso pode diminuir a rentabilidade. Pode, não necessariamente vai, né? Então é preciso que você avalie, conheça o fundo que você está investindo antes de comprar e quais são os riscos que você está assumindo ao entrar. E existem também os fundos do tipo desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento é como se você estivesse comprando um papel, né? Um fundo que está investindo, por exemplo, em imóveis na planta, em projetos, vai desenvolver aquele projeto, vai vender, depois vai explorar. E aí depende muito do fundo que você está investindo, tá legal? Então, assim, eu particularmente gosto muito prefiro o fundo de tijolo, porque quando eu procuro aqui o fundo imobiliário, a gente vai conversar aí na próxima aula sobre estratégias de investimento em fundos imobiliários, né? Como você deve encarar isso e o que você deve esperar ao investir em fundos imobiliários em termos de rentabilidade. Isso vai ser o assunto da aula 3, da aula 2, que é a próxima aula. E aí a gente vai discutir tudo isso daí
quais são os riscos, o que é que você pode esperar ao investir, quais são as vantagens, desvantagens, todas essas características aí relacionadas aos fundos imobiliários, tá legal? Então a aula de hoje fica por aqui e vejo vocês na semana que vem com a aula de número 2, tá bom? Então aqui eu sou o Vitório, para quem está chegando agora, gostou do vídeo, deixa um like, isso ajuda bastante a gente a produzir mais conteúdo, dá uma animada, né? E também oferece esse conteúdo a mais pessoas, tá legal? Então não deixa de dar o like se você gostou, se inscreve e marca a sineta, é importante para que você seja notificado quando as próximas aulas entrarem no ar. E se você gosta de fundo imobiliário, gosta de criptomoedas, gosta de investimento em geral, eu sempre estou comentando de investimento aqui no canal, de uma forma, tento simplificar ao máximo e compartilhar aqui tudo que eu aprendi e tudo que vem funcionando para mim com outras pessoas, tentando aí ajudar as outras pessoas também a alcançarem a independência financeira, tá legal? Então siga a gente aí nas redes sociais se você curtiu e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.